Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Precisamos Falar sobre o Alcoolismo. O podcast onde a gente conversa sobre os passos do Alcoólicos Anônimos e o enfrentamento dos nossos vícios. É muito bom estar aqui com você de novo, então sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o quarto passo, que diz assim: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Lá no primeiro episódio, no primeiro passo, nós falamos sobre admitir que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas para o vício. A gente conversou sobre a relação desse passo com o autoconhecimento, com a coragem e com a bravura necessária para olhar para dentro de si mesmo. E hoje, juntos, nós vamos mergulhar um pouco mais fundo em nós mesmos. É como se a nossa mente fosse um mar profundo que até agora a gente só conheceu a superfície. E o objetivo desse podcast de hoje é que a gente tenha vontade de, apesar do medo, de apesar da gente saber que a gente vai encontrar coisas não tão agradáveis, mas ainda assim que a gente tenha vontade de desbravar esse mar, de descobrir o que de bom e o que de ruim ele nos reserva, mas de explorar e de conhecer esse imenso mar que somos nós. Uma parte do meu coração não me avisou que assim seria. Conhecer os temporais pra ter alguma calmaria. Achou por bem se entregar com a mesma força que o silêncio se entrega à sua casa mansidão. Navegar pelo segredo tão sagrado desse mar. Pelo segredo tão sagrado desse mar. Uma parte do meu coração não me falou que é tão forte navegar em alto mar, poder mudar a própria sorte, resistir como se todo... Fazer um inventário moral nada mais é do que conhecer a nós mesmos mais profundamente, a ponto de começar a entender o que foi que nos levou ao vício. Porque somente conhecendo e de fato acolhendo as nossas dores, a gente consegue avançar no caminho da sobriedade, no caminho de uma vida mais leve e mais feliz. Vamos ler juntos um pedacinho da proposta desse quarto passo, que está disponível lá no site www.aa.org.br. O quarto passo: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, representa o nosso esforço para descobrir quais foram e quais são os obstáculos morais em cada um de nós. Descobrindo quais são as nossas deformidades emocionais, podemos começar a corrigi-las. Sem um esforço voluntário e persistente para lograr isso, haverá pouca sobriedade e felicidade para nós. Nesse momento, algumas pessoas podem pensar: mas Bela, você disse que esse passo iria nos ajudar a entender o que nos levou ao vício. Mas eu sei o que me levou ao vício. Foi porque eu perdi meu emprego, ou foi porque eu me divorciei, ou foi porque eu passei por um luto muito importante. Ou foi porque, eu cansei de tentar conquistar tudo que eu queria e nunca consegui. E foi essa tal situação que me levou a beber, ou a fumar, ou a usar qualquer droga ilícita, ou a assistir pornografia, ou a comer em excesso, em qualquer vício, né? E em determinado momento, saiu tudo do meu controle. E foi isso que levou ao meu vício. Eu já sei. Então eu não estou entendendo por que fazer esse tal desse inventário moral. Tem uma frase do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, que se encaixa muito bem para explicar qual é a necessidade da gente olhar para dentro de nós, afinal. Essa frase diz assim: privilegiamos os acontecimentos do lado de fora, não dando atenção devida ao que está acontecendo em nosso mundo interior. É preciso inverter isso, porque é no mundo interior que nascem as atitudes que poderão transformar a minha vida
em um céu ou em um inferno. Então, se a gente vive sem ter nenhuma consciência daquilo que está se passando dentro de nós, qualquer realidade exterior vai se transformar num caos. A gente não está querendo dizer aqui que a gente não pode sofrer, que a gente não pode sentir raiva, tristeza pelas situações que acontecem na nossa vida, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas a gente escolhe continuar alimentando essas emoções ou não. Então, frente a um desafio muito grande na vida, como por exemplo perder o emprego, eu posso me comportar com revolta, aquela revolta extrema, raiva, ódio das pessoas, incompreensão. Isso vai acabar me empurrando pro vício, né? Se torna demais pra minha mente essa situação toda, essa carga de energia que eu tô colocando nela. A gente acaba sem recursos para suportar e fugindo, seja por meio da bebida, do fumo, do uso de drogas, qualquer, né, que seja, de qualquer vício, para diminuir momentaneamente o amargor desses sentimentos. E é uma ilusão, né, porque a gente sabe que a longo prazo esse amargor não vai diminuir. Pelo contrário, a gente vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais distante da vida, da leveza, da felicidade. Então, o que é isso, né? O que é essa raiva? O que é esse ódio que a gente às vezes alimenta? É o nosso ego. É a nossa inflexibilidade falando mais alto. A gente não consegue aceitar aquela situação e tudo bem, ficar triste, mas levar ela com mais leveza, com mais flexibilidade, acolher sim a tristeza, mas buscar superar. Não, a gente alimenta muitas vezes essa raiva, o que é normal, é humano, acontece. Mas a gente precisa passar a prestar atenção em como a gente está se comportando frente às situações. Por outro lado, o orgulho, ele não se manifesta só dessa maneira, né, com raiva, com incompreensão. Ele pode se manifestar também como um complexo de inferioridade. Então eu perco o emprego, por exemplo, e acho que eu não sou suficiente, que eu nunca vou conseguir sair dessa situação, que a minha vida não serve para nada mesmo, e isso aí também vai me empurrar para os meus vícios. Isso também é uma faceta do orgulho, porque a gente pensa que a gente é tão perfeito que não pode errar, ou que não pode acontecer alguma coisa dessa maneira na nossa vida. E aí, quando acontece, a gente se acha a pior pessoa do mundo. Acha que nunca vai conseguir passar por essa situação. De outro lado, se a gente se observa nesse momento e percebe que a gente está alimentando uma raiva, uma incompreensão ou um complexo de inferioridade, e a gente fala, peraí, deixa eu olhar para mim. Será que tem uma outra forma de eu encarar essa situação? Será que eu consigo acolher essa tristeza de um outro jeito, pensar em outra maneira de agir, pensar em como resolver, com quais pessoas eu posso contar com apoio nesse momento? A gente vai começando a virar a chavinha. Essa questão do desemprego foi só um exemplo para ilustrar todas as autojustificações, que é o termo que o Alcoólicos Anônimos usa, que nós fazemos constantemente. Isso significa que a gente utiliza as circunstâncias da vida como desculpa para justificar o nosso comportamento vicioso. Muitas vezes a gente pensa que as circunstâncias precisam mudar para que aí sim a gente melhore. Mas a gente não costuma pensar que nós precisamos mudar a nós mesmos para que assim nós sejamos capazes de nos ajustar às circunstâncias, sejam elas quais forem, de uma maneira mais saudável. Então, da mesma forma, eu posso perceber que nas situações que me incomodaram, que me desafiaram, eu posso ter me comportado com egoísmo, com inveja, com muita raiva, ou então de forma extremamente materialista, não me importando com o que seria justo a se fazer naquele momento. Cada um vai saber dos seus defeitos morais, de quais defeitos causam dor. E todos aqui na Terra, como espíritos em evolução, né, que a gente já conversou, que nós somos todos espíritos em evolução, todos têm defeitos. Mesmo a pessoa que você mais admira no mundo tem, em algum nível, seus defeitos morais. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não é em tom de julgamento, porque a gente tem bastante essa mania de julgar os outros e a nós mesmos. E talvez a gente precise começar a alimentar uma visão mais objetiva de constatação dos fatos. Eu, por exemplo, tenho complexo de inferioridade. O meu ego sempre me diz que eu preciso ser perfeita em tudo que eu faço. E o que acontece
é que ninguém consegue ser perfeito em tudo que faz. E por isso eu acabo deixando de fazer as coisas que eu preciso. Vivendo em procrastinação, que me causa muita frustração, que me causa muita dor. Um medo crescente de não conseguir ser suficiente, que muitas vezes faz com que eu perca a energia, com que eu perca a alegria de fazer as coisas. Isso é verdade, é uma constatação. É um defeito que eu tenho, é uma dificuldade que eu tenho. Assim como cada pessoa tem a sua. E essa dificuldade não me faz pior do que ninguém. Me faz humana. Assim como os seus defeitos e as suas dificuldades não te fazem pior do que ninguém. Nós precisamos praticar essa atitude de encarar os nossos defeitos, por piores que eles pareçam, mesmo que sejam defeitos que você pense que são inaceitáveis. Ainda assim, a gente precisa encarar eles de forma mais simples e objetiva, sem tanto julgamento e sem tanto medo, entendendo que cada um guarda os seus defeitos, e que quanto mais a gente conseguir buscá-los, enxergá-los, mais rápido a gente vai conseguir entrar no caminho de melhora, entrar no caminho de reforma íntima. Porque a vida ela é uma montanha-russa. As situações que nos desafiam, elas acontecem para fazer a gente crescer. Nós, como espíritos eternos que somos, temos aqui dentro uma potencialidade infinita de amar, de criar e de fazer o bem. E nós temos uma inteligência superior cuidando da gente. Assim como a gente conversou nos episódios 2 e 3 do podcast, que nós falamos sobre fé e sobre poder superior. Nós temos esse poder superior que nos cuida, que nos olha, que nos guia. E que nos proporciona essas experiências, que por mais que a gente não consiga entender e por mais dura que elas pareçam, elas estão aqui para fazer a gente crescer. Mas a gente só consegue de fato crescer e superar essa situação para ir em direção à felicidade quando nós conhecemos a nós mesmos. Porque conhecendo a si mesmo, você vai estar consciente das suas virtudes, das suas qualidades, podendo usar melhor o seu potencial e também vai estar consciente das suas imperfeições, podendo trabalhar essas imperfeições para evitar mais prejuízos a si mesmo. E é muito importante dizer isso, né? Que a gente também vai encontrar as nossas qualidades nesse caminho. Porque a ideia de fazer um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos é uma ideia que assusta. Assusta porque a gente pensa que vai abrir a caixinha do autoconhecimento e só vai encontrar defeito. E muitas vezes as primeiras coisas que a gente descobre são os defeitos. E aí a gente nos enche de culpa, de repulsa de nós mesmos, às vezes até desespero, por achar que a gente não tem jeito. Ou então negamos os defeitos por orgulho. É como se, quando a gente fosse iniciar esse caminho, existissem duas barreiras. O orgulho que diz, você não tem defeito, você não precisa passar por aqui. E o medo, que diz, olha, é melhor você nem olhar isso aqui, é melhor você fugir. Você pode ter uma dessas barreiras ou as duas, mas o importante é perceber que elas são apenas fantasmas. Elas não são reais. Porque uma vez que a gente começa e persiste nesse caminho, a gente passa aos poucos a notar que desse processo todo de autoconhecimento nasce uma luz, nasce uma confiança, um alívio ao nos encararmos, ao ter clareza sobre a vida. E principalmente ao descobrir e redescobrir aquilo que é bom em você. Tudo de maravilhoso que você já fez na sua vida. Cada pessoa que você já fez sorrir. Cada amor que você foi capaz de doar. Cada coisa nova que você aprendeu na sua trajetória. Tudo isso está aí também. Essas virtudes que por vezes estão escondidas embaixo de tanto medo, tanta tristeza e decepção que você vem sentindo ultimamente. E elas podem te ajudar a seguir e a enfrentar esses defeitos morais. Para que aos poucos a gente possa passando a nos entender enquanto pessoas responsáveis pela nossa própria cura, pela nossa libertação dos vícios. Quando a gente começa esse processo, a gente passa a não achar mais coerente colocar culpa nas outras pessoas. Por exemplo, eu não sou impaciente. Fulano é que faz tudo para me tirar do sério, e aí eu acabo bebendo, por exemplo. Ou eu não sou rancorosa, pessoa que teve essa atitude horrível. Como eu não vou
ter rancor se ela fez essa atitude horrível. E sim, claro, se você passou... Vamos botar um exemplo para ficar mais claro. Se você foi traído, passou por uma traição, realmente é uma dor muito grande. Mas essa dor não pode ser uma bengala que você se apoia para justificar o seu vício, para justificar que a sua vida seja da forma como ela está hoje. Porque o ressentimento em relação à situação está sendo alimentado por você. Veja, a palavra ressentimento significa sentir de novo, ressentir. Então é como se a gente estivesse num looping, sentindo de novo e de novo toda aquela revolta, aquele sentimento de querer vingança, de ódio pelo que aconteceu. E no fundo, isso só prejudica nós mesmos. Isso é que vai levando cada vez mais fundo no vício. E eu não estou dizendo aqui que seja fácil romper esse ciclo. É difícil. Mas o primeiro passo é entender o que se passa no nosso interior e tomar responsabilidade por cuidar e acolher esse lado. Seja o ressentimento excessivo que a gente possa ter com as pessoas, seja esse sentimento de autopiedade, de pena excessiva de si mesmo perante as dificuldades da vida, seja um orgulho descabido, nós precisamos enxergar esses defeitos morais, acolher e tomar responsabilidade. Eliminar das palavras e do nosso pensamento essa ideia de querer culpar os outros. Ser responsável é também ser livre. Significa soltar-se dessas amarras imaginárias que prendem nessa dificuldade que a gente se encontra hoje. Esse processo pode ser demorado e vai exigir uma certa dedicação, porque é necessário ter um conhecimento claro e seguro de si mesmo para poder resolver esse tanto de emoção confusa. E essa percepção não vai acontecer do dia para a noite. E também nenhuma autoconsciência é permanente. Então tudo que você conhece de si agora pode ser diferente amanhã. O que significa que o autoconhecimento é um trabalho para a vida toda. Mas saiba que no momento que você decidir começar, no momento em que você abrir espaço para enxergar o que realmente te causa dor, você vai estar cercado de luz, de ajuda e de amor para te guiar nessa jornada. Tem um depoimento no site dos Alcoólicos Anônimos que diz: eu não fico assustado, porque os passos anteriores me mostraram que eu não estou sozinho, que o meu poder superior me guia até essa porta e me dá a dádiva da escolha. E hoje posso escolher abrir a porta para a liberdade. Então, lembre-se que você é amado. Você é uma parte tão querida e tão importante do universo. E você, assim como todos, tem capacidade sim para crescer e para se conhecer, através de um encontro honesto com a realidade. Quando a gente passa a não evitar os problemas, mas a enxergá-los diretamente, sempre tentando resolver e organizar esses problemas, aí sim a gente se encontra no caminho para a melhora. Mas tudo isso parece muito grande, então por onde começar? Bem, você pode começar pelo que é mais óbvio. Qual característica em você, qual sentimento que mais te incomoda hoje? Será que é mentir? Será que é ser egoísta? Será que é sentir culpa, raiva? Quando você definir qual ponto vai ser o primeiro a ser trabalhado nesse seu caminho de autoconhecimento, você pode se questionar: como foi que esse sentimento cresceu em você? Quais foram as circunstâncias que alimentaram esse sentimento? Ou essa ação, moral inadequada, vamos botar assim. Que prejuízos isso pode ter causado para você mesmo e para as pessoas que te rodeiam? Como você pode passar a perceber no dia a dia quando você estiver se sentindo assim? E que virtudes e qualidades você tem para enfrentar esse defeito? Ou se você acha que não tem uma virtude específica para enfrentar esse defeito, qual qualidade você pode desenvolver nesse processo? Esses são alguns pontos que podem ser pensados para que a gente possa observar todos os dias como está o progresso em relação a essa falha moral. Isso é fazer um inventário honesto de si mesmo. Então aqui, para a gente finalizar, vão mais 2 depoimentos dos Alcoólicos Anônimos. Quando eu descobri minha necessidade de aprovação durante o 4º passo,
Eu não pensava em considerá-la como um defeito de caráter. Preferia pensar que era uma qualidade vantajosa, o desejo de agradar as pessoas. Mas rapidamente me mostraram que essa necessidade pode ser paralisante. Hoje ainda gosto de obter a aprovação dos outros, mas não estou mais disposto a pagar o preço que costumava pagar para consegui-la. Não me curvo mais como uma rosca para conseguir que os outros gostem de mim. Se consigo a sua aprovação, isso é muito bom, mas se não, eu sobreviverei sem ela. Sou responsável por agir de acordo com o que considero ser a verdade, e não com o que penso que os outros possam querer ouvir. Nossa, quantas vezes a gente alimenta os nossos vícios como resultado de escolhas que nós fizemos, escolhas que nos machucaram, mas que nós fizemos para ser aceitos, porque no fundo a gente se sentia sozinho e inseguro, ou com necessidade de amor. Então, observar todas essas questões é realmente muito importante. E um outro depoimento foi: pela primeira vez, eu não esperava ser perfeito. Fiz erros antes e farei novamente. Ser honesto a respeito deles permitiu-me aceitá-los e aceitar a mim mesmo, bem como aqueles com quem eu tinha diferenças. A partir de então, a recuperação está cada vez mais próxima de mim. Isso é tudo o que precisamos para a gente recomeçar. Aceitar que os erros são humanos e que somos capazes de nos melhorarmos e somos merecedores de sermos felizes, sempre. Então não se esqueça que você não está sozinho. Nós estamos juntos e eu espero que você consiga, aos poucos, caminhar em direção ao seu autoconhecimento e à sua liberdade. Um abraço e até o próximo Precisamos Falar sobre o Alcoolismo.